Como estudantes, uma dúvida atual que temos são as consequências da pandemia no sistema educacional brasileiro. Por tal razão, decidimos que seria o melhor tema para abordarmos em nosso projeto. No Brasil, a educação básica é um direito de todos os cidadãos. Tendo isso em vista, chamamos aqui Pamela de Paula, estudante de pedagogia com licenciatura em matemática, para debatermos sobre o assunto. Pamela, em sua opinião, qual a importância da disseminação da ideia da educação obrigatória no país? Bom, eu acredito que eles estão inflamando esse assunto para conscientizar a população, aliás, os pais mesmos, né, com relação à obrigatoriedade do ensino, que é um dever do Estado, é um dever dos responsáveis legais, mas que hoje não tem sido colocado em xeque. Hoje os pais acreditam que estão nas mãos deles e não está. A questão da educação, ela tem que ser preservada, mesmo nesse período de pandemia. Bom, para uma segunda perspectiva, chamamos aqui a Ana Valéria, psicopedagoga e docente na EMF Padre José de Anchieta. Então, Valéria, compartilhe sua opinião conosco. Sim. Olha só. A educação, assim como a Pamela colocou, ela é, na verdade, um dever de todos, né? Não é só da escola ou só da família. É claro que, assim, o momento, né, de uma pandemia, algo que a gente nunca se viu nesse cenário, então isso parece um pouco assustador, principalmente para a família, né, que alguns pais, às vezes por outros motivos, não conseguiam acompanhar assim a vida escolar dos filhos. Então isso parece um pouco assustador. Mas o momento ele é bom também para as pessoas, para as famílias conseguirem ter uma noção e se aproximarem mais da vida escolar dos filhos. Eu acredito que a gente pode ter também esse ponto positivo. Interessante o seu ponto de vista, Valéria. Aliás, meninas, vocês acham que a educação brasileira tem capacidade de fazer o que promete? Formar bons profissionais? Bom, eu acredito que sim. Com total e absoluta certeza, nós temos capacidade de sobra de formar bons profissionais, na área que se queira, na verdade. Acredito que isso depende muito mais de cada um de nós, como ser individual, do que com relação aos governantes, aos políticos e tudo mais. Então, se cada um fizer a sua parte, eu acredito que, com certeza, o resultado final vai ser alcançado. Em sua opinião, Valéria? Olha, a formação de profissionais, ela não cabe só ao meio escolar, né? A vivência em família, de outras formas, também acaba trazendo à tona algumas habilidades que antes, talvez, as crianças e os adolescentes não pudessem ver pelo distanciamento, né, do ambiente escolar. Então, eu acredito que sim, é possível, porque quando a gente fala em formação de profissionais, a gente não pode ver apenas sobre uma ótica. Existem várias habilidades e várias inteligências, então elas não se mostram apenas no ambiente escolar. Então, eu acredito que assim é possível sim formar profissionais de qualidade, sim. Certo. Sabendo que não há estrutura governamental para a aplicação do ensino à distância, quais providências o governo tem tomado para melhorá-lo, na opinião de vocês? Bom, eu como estudante, não estou participando efetivamente dessa questão educacional hoje, eu não consigo visualizar algo que esteja sendo feito para desenvolver essa habilidade, essa prática que precisa ser adquirida daqui para frente. Já no meu caso, meninas, a minha visão, né, por estar no meio, trabalhando com educação, eu diria que para que isso seja de verdade, né, uma educação para todos, para que isso seja facilitado, eu acredito que a democratização do acesso à internet, né, que parece uma coisa assim muito simples, mas nós sabemos que isso não é possível a todas as famílias, porque na verdade esse momento trouxe para a gente a visão muito maior de quantas desigualdades nós temos como sociedade, como escola. Então, eu acredito que o governo, né, a gente falando de governo, pode fazer com que pelo menos o acesso à internet, que seria um bom começo, que ela fosse mais
próxima de todos, né? Não só de alguns. Mas como a gente está falando de desigualdades, então elas ficam mais evidentes num momento como esse. Mas existe, Valéria, algum projeto, assim, algo que já está sendo estudado que eu não conheça? Na verdade, existe um projeto, na verdade, foi uma promessa de campanha, né, como a gente já viu muitas outras, de governos anteriores. E o que aconteceu é que, como nós somos acostumados à questão da burocratização, né, no Brasil, da demora de votação de projetos assim mais interessantes à população em geral, esse projeto ele se tratava de acesso universal, né, um acesso gratuito de internet para a população inteira, principalmente na periferia. Mas isso, pelo que a gente pode ver, só ficou no papel. Interessante a conversa de vocês. Uma coisa que eu queria denotar foi o fato de você mencionar a democratização do acesso à internet. Sobre o assunto, sabendo que cerca de 25% da população brasileira, que é um quarto, basicamente, não tem acesso à internet, a esse serviço, é correto afirmar que o ano de 2020 é um ano perdido para essa parcela da população? Bom, eu como estudante, eu acredito que não, que de maneira nenhuma esse ano ele vai ser considerado como um ano perdido, e sim como um ano memorável com relação a novas técnicas de aprendizagem e de ensino. Então, pensando na questão do desenvolvimento cognitivo, as crianças elas precisam passar por esse ano de uma maneira tranquila, sem pressão, mas e a gente precisa se adequar a esse novo método de ensino, esse novo método de aprendizagem. Então, eu acredito que não, que esse ano é um ano que vai ser um degrau bem importante para os novos anos, para os novos métodos que estão por vir aí. Então, meninas, eu concordo com a Pamela na questão de que assim não dá para considerar o ano perdido, porque mesmo o distanciamento da escola, as aulas sendo feitas de alguma forma remotas, elas trouxeram algum aprendizado, né? Principalmente de como a gente enfrentar situações dessa forma, porque como com a globalização a gente tem a visão de que pandemias, né, vão ocorrer em outras épocas. A gente pode, infelizmente, aguardar outras situações dessa forma, porque a gente vive num mundo globalizado. Então, eu acredito que para a educação é um momento assim importante, porque você pode repensar muitas outras formas de aprendizagem, que não seja somente a presencial, né? Então, eu acredito que, mesmo para a criança que está em casa apenas com o livro, eu acredito que é uma oportunidade também de exercitar a autonomia, que é bem importante para todos os alunos. Certo, a gente conseguiu perceber que vocês têm opiniões bem parecidas sobre os assuntos e a gente também tinha interesse de saber como nós, alunos, podemos contribuir nesse momento. Eu acredito que quanto mais os alunos se dedicarem, se empenharem para manter a cabeça aberta, para aprender da maneira como está sendo hoje, de uma maneira restrita em alguns casos, de uma maneira muito virtual em outros, mas manter a cabeça aberta, a cabeça tranquila, e não focar no problema, e sim na evolução mesmo, na evolução do processo de ensino-aprendizagem, eu acho que vai ser mais fácil de carregar o fardo nesse período. Uma coisa que eu acho que não dá para levar em conta é a pressão que normalmente acontece. Eu já estou no segundo, finalizando o segundo bimestre, o terceiro bimestre, e eu ainda não aprendi o conteúdo pedagógico. Acho que isso não tem que ter uma preocupação nesse momento. A gente tem que ir se adequando com relação ao que a gente vai aprendendo de uma maneira mais tranquila. E eu estou dizendo isso como aluna também, porque eu estudo. Então, eu tenho que seguir a sequência do que está sendo passado, mas de uma maneira com menos cobrança, com menos pressão psicológica. Então, meninas, eu como profissional, eu
Eu diria que assim, o conteúdo ele pode ser revisto e visto, né, em outros momentos. Então, a gente não tem um único momento para aprender determinada coisa, um conceito, ou até o que a gente fala de currículo, né? Ah, eu tinha um currículo que seria para tal ciclo, para tal série, e eu não estou vendo. Esse currículo ele pode ser retomado a qualquer momento, ele pode ser complementado de outras formas. Então, eu acredito que como que os alunos eles devem se manter acessíveis, dispostos a aprender e da maneira que é possível. Não se cobrar tanto, porque como a gente está falando de um momento de pandemia, né, e que coloca em risco a vida de muitas pessoas, eu acredito que é bom pensar de que assim a vida ela ela deve vir em primeiro lugar e a aprendizagem a gente tem muito tempo para ter, para obtê-la. Vocês citaram também que muitos alunos estão se sentindo sobrecarregados. Isso realmente está acontecendo. E muitos deles também estão com transtornos psicológicos, resultando no pensamento de que o ano está perdido. Na opinião de vocês, o que fazer quanto a isso? Bom, eu acredito que nós temos que pensar que nada é perdido. Os dias estão passando, o nosso cabelo está crescendo, a gente continua se alimentando. Então, o que a gente conseguir de obter de conhecimento vai agregar lá na frente, quando as coisas começarem a se normalizar. Eu acho que, voltando no que eu citei na última questão, se cobrar menos e se doar mais. É um momento da gente se doar um pouco mais do que nós nos doávamos no semestre passado, por exemplo, porque a gente tinha lá uma jornada de aula, um horário fixo. Hoje não tem, talvez, tudo isso assim, muito prefixado. A gente precisa se doar um pouco mais, mas a gente também precisa se cobrar um pouco menos, de que se eu não conseguir entender essa disciplina ou essa questão ou essa matéria hoje, não é nada fora da realidade. As coisas vão se ajeitando e lá na frente as coisas vão se encaixando. Mas não é bacana pensar que o ano é perdido, porque a gente continua em constante desenvolvimento. Essa é a minha opinião. Olha, o que vocês falaram com relação à sobrecarga, fica evidente muito a questão da sobrecarga, porque o distanciamento da escola faz com que você tenha uma visão muito geral do que você tem que aprender. Então, isso é amenizado, né, nas aulas presenciais, porque existe todo um cronograma da escola, que você vai ter a primeira aula de tal disciplina, a segunda vai ter o intervalo. E no caso, no momento, você estudando em casa, é exigido muito mais uma organização, né, da família e até dos alunos mesmo. Então, essa sobrecarga vem pela visão global que a gente tem, né, do que tem que fazer. Mas, na verdade, é interessante ter uma tranquilidade com relação a isso, tentar se planejar e fazer sempre tudo dentro do possível. Porque o que não é aprendido é como eu comentei com vocês. O que aparentemente não foi aprendido, existirão outros momentos de que essa aprendizagem vai ser retomada. E ela pode ser retomada a qualquer momento, independente da forma de que ela possa ser ofertada. É muito interessante. Enfim, a gente agradece a presença de vocês aqui, meninas, e a participação de todas vocês, e a presença do pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigada. Ah, e lembrem-se, acredite no seu potencial. Sempre que chutar o balde, busque-o novamente. Obrigada.